assentar. Agradeço aí ao grupo de louvor. E conforme nós havíamos anunciado para vocês, hoje nós vamos dar início a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus, onde o tema que nós abordaremos neste e nos próximos domingos é o tema sobre Davi. Davi, o homem conforme, ou o homem segundo o coração de Deus. Nós vivemos, meus amados irmãos, momentos difíceis. Atravessamos tempos tenebrosos, não somente em virtude da pandemia, mas nós vivemos tempos onde a violência, a corrupção, o desamor tem crescido e tem crescido assustadoramente, onde nós percebemos, sem sombra de dúvidas, a ação poderosa do inimigo de nossas almas. Nós contemplamos a degradação da sociedade, o crescimento do ódio, da intolerância e a maldade que cresce de uma forma assustadora. Eu olhava algumas notícias que nos causam arrepios. E o título dessa notícia era Os Crimes do Último Ano, e que ainda não tem uma resposta definitiva, e que alguns desses crimes vão ser ainda julgados nesse ano de 2021. Eu vou trazer à memória de vocês algumas coisas tenebrosas. Não sei quantos de vocês se recordam de um crime brutal, cruel. Quando uma família, o marido, a esposa e um dos seus filhos são encontrados carbonizados dentro de um automóvel lá em Santo André. E aí tenta-se desvendar a razão de tamanha brutalidade, e é descoberto que uma das filhas do casal, que passava por situação de necessidade financeira, sabedora de que os pais possuíam um cofre dentro de casa, e que lá eles guardavam alguns recursos, essa jovem, a filha do casal, junto com a sua namorada, elas elaboram um crime, um plano em que o plano envolveria o assassinato dos pais e a forma cruel como a vida deles foi exterminada e os seus corpos foram carbonizados dentro de um carro. Você consegue imaginar? Isso aconteceu há pouco tempo, ano que se passou. Vocês se lembram de algo recente? Uma juíza que havia se divorciado do seu marido, onde tinha já um histórico de violência familiar, onde por várias vezes essa juíza já tinha sido submetida à violência por parte do marido, mas ela o perdoou, ela relevou, e ela disse, eu não preciso mais de proteção para a minha vida, eu acredito que ele se regenerou. O cidadão, o ex-esposo, vai jogar tênis na praia, e depois de uma partida de tênis na praia, ele sai determinado a tirar a vida da sua ex-esposa, e de fato ele o fez, com 16 facadas. Vocês se lembram do menino Juan? Em que a mãe do menino sempre teve uma rejeição para com aquele menino, e a mãe, junto com a sua esposa, tramaram um crime cruel contra aquele menino. Não somente o deceparam, arrancaram o seu órgão sexual, como depois degolaram a criança, esquartejaram, tentaram queimar as partes em uma churrasqueira, não conseguiram se desvencilhar do corpo, colocaram dentro de uma mala e jogaram em um córrego, e foram descobertas. Trágico, não? E por último, não sei quantos de vocês acompanharam, isso aconteceu na Grande Florianópolis. Uma mulher que engravida, e na realidade ela acaba tendo um aborto espontâneo, mas ela encucou e disse, eu preciso ter essa criança. Ela havia perdido a criança, mas ela colocou na cabeça que ela teria que ter essa criança e ela teria de qualquer jeito. E ela começou a acompanhar nas redes sociais outras mulheres que estivessem grávidas e com a mesma idade de gestação dela. E ela descobriu e fez uma rede com todas essas mães que estavam esperando bebês, e o desejo dela era que fosse uma menina, até que entre todas aquelas que faziam parte da sua rede de amizades, ela escolheu uma professora.
estava prestes a dar à luz a uma menina. Ela forjou um chá de fraldas para que pudesse abençoar essa grávida. Recolheu essa mulher, levou para uma construção abandonada. Com um tijolo ela matou essa grávida e com um estilete ela arrancou o bebê do ventre daquela grávida. E foi para um hospital. E no meio do caminho, ela para o carro e diz que ela havia acabado de dar à luz dentro do carro mesmo. Pessoas socorrem, pessoas solidárias, a levam para o hospital. Mas no hospital vem que aquela mulher não tem vestígio nenhum de um parto. E descobrem um macabro plano. Onde que a gente consegue imaginar que nós chegaríamos num ponto desse, onde seres humanos são capazes de atrocidades como essas? Nós estamos vivendo um tempo que já havia sido profetizado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 1 a 5. Se você quiser acompanhar a leitura, pode fazê-lo. Segunda de Paulo a Timóteo 3, 1 a 5. Esse é o quadro que Paulo apresenta dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essa mulher tinha aparência de piedade. Disse: eu quero te abençoar, eu quero te ajudar, um chá de fraldas. Atrai a grávida para uma emboscada, para tirar a vida dela. E nós estamos cercados por pessoas que a gente pode claramente enquadrar nesse quadro criado pelo apóstolo Paulo. O que Deus espera para esses últimos tempos? É que em meio a toda essa atrocidade, em meio a toda essa calamidade, os filhos de Deus se levantem. E se levantem como luzeiros nesse mundo. Se levantem como metaforicamente Jesus apresenta quando escreve ali o Evangelho de Mateus, quando Mateus relata as palavras de Jesus naquele sermão do monte, quando Jesus, concluindo aquele sermão, diz: vocês são a luz do mundo, você está aqui para brilhar nesse mundo, para que essa luz possa dissipar as trevas desse mundo. Mas você, filho de Deus, está nesse mundo também para ser sal. E sal é para poder, trazer purificação para essa putrefação, trazer purificação para essa contaminação. O sal é para isso. O sal é para preservar. O sal é para dar sabor. O sal é para temperar. Nós não podemos, no meio de tanta atrocidade, nos escondermos. Mais do que nunca, nós temos que levantar a bandeira do bem. Você que é filho de Deus, precisa marcar a diferença nesse mundo. Você precisa fazer a diferença nesse mundo. Mas quantos filhos de Deus estão dormindo nesse mundo? Estão se engajando em movimentos sociais que vão na contramão do Evangelho. Vocês devem ter visto, com alegria e satisfação, o nosso país vizinho, a Argentina, aprovando o aborto, com mulheres sorridentes nas ruas, celebrando o direito de tirar a vida de bebês. Nós precisamos, nesses últimos dias, levantarmos a bandeira de filhos de Deus. E não vivermos contagiados, contaminados por esse mundo, por esse desamor, por essa violência, por essa corrupção, por valores que têm sido deturpados e pervertidos por essa sociedade.
Eu só apresentei para vocês notícias aqui relacionadas à violência. Mas o que dizer da família cristã que está sendo bombardeada? Os valores cristãos que estão sendo jogados no lixo? Nós precisamos nos levantar como luz nesse mundo e como sal nessa terra. Deus hoje busca homens e mulheres que destoem dessa realidade. Homens e mulheres que marquem a diferença em meio à sociedade. Homens e mulheres que possam brilhar como luz no mundo e salgar como sal nessa terra. Deus sempre busca pessoas. Deus sempre, desde os primórdios, busca pessoas as quais Ele possa usar. E algumas características Deus espera nessas pessoas a quem Ele busca. Em João 4,23, é Jesus quem diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus está em busca de adoradores. E Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando nós adentrarmos ao estudo da vida de Davi, sem sombra de dúvidas, Davi era um adorador. Haja vista que grande parte dos salmos foram escritas pelo rei Davi. É um homem que não via a hora do congregar. É um homem que escreve um Salmo 122 dizendo: alegrei-me, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor espera e busca hoje por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A que desejem, a que tenham nas suas entranhas o desejo de estar em comunhão, de estar aqui para adorar ao Senhor, de estar aqui para cultuar ao Senhor, e não somente aqui, mas onde quer que esteja. Meus amados, eu não consigo, em nome de Jesus, imaginar que pessoas passaram 10 meses privados de estarem em comunhão, e que tudo esteja bem em suas vidas. E que não sinta o desejo de estar em comunhão, de estar reunido para um tempo de adoração. Você sentiu falta? Você sentiu falta da normalidade que nós tínhamos? O Senhor busca hoje adoradores. Em Êxodo 18, 21, diz que o Senhor procura homens e mulheres de verdade. No meio desse mundo em que as coisas são de mentira, o Senhor espera homens e mulheres de verdade. Em Êxodo 18, 21 está escrito, são as palavras de Jetro. Jetro era o sogro de Moisés, que observava Moisés incansavelmente ali atendendo a todo o povo de Israel, atendendo às causas, aconselhando, dando uma palavra, um direcionamento a todos aqueles que desde o romper da manhã até o entardecer, de uma forma incansável, estavam em filas esperando a palavra de Moisés. Jetro olha aquilo e diz: Moisés, você vai sucumbir, você não vai dar conta disso sozinho. E Jetro dá um conselho espelhado no desejo e na busca que Deus tem hoje ainda por pessoas. Em Êxodo 18, 21, as palavras de Jetro a Moisés são: tu dentre todo o povo procura homens capazes. O Senhor hoje ainda busca pessoas, homens e mulheres capazes, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres de verdade, que odeiem a avareza e que possam estar sobre maiorais sobre o povo de Deus. Quão difícil é encontrarmos hoje homens e mulheres de verdade, e mais ainda eu te digo, crentes de verdade. O Senhor está em busca de homens e mulheres de verdade. Em 2 de Crônicas 16, 9, nos fala sobre uma outra busca e uma outra procura que Deus faz, desde os primórdios. Em 2º livro de Crônicas 16, 9 está escrito: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra,
E os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito, ou seja, cujo coração é fiel para com Ele. O Senhor busca pessoas que sejam fiéis a Ele. Tu tens sido fiel a Ele. Tu tens sido fiel à palavra dEle. Tu tens sido fiéis às regras que Ele nos coloca nessa palavra. Tu tens sido fiel à tua posição de crente. Tu tens brilhado como luz, tu tens salgado como sal, tu tens feito a diferença nesse mundo cruel. O Senhor está buscando adoradores, o Senhor está buscando crentes de verdade, o Senhor está procurando pessoas fiéis. Mas em Ezequiel 22:30, diante de uma situação conturbada em que a nação de Israel passava, em que a iniquidade tinha se multiplicado, em que o povo tinha se afastado de Deus, Deus ele faz uma busca. E a busca em Ezequiel 22:30 é por alguém que estivesse disposto a se levantar e orar e interceder pelo povo que estava indo na contramão da história. E o Senhor diz através de Ezequiel o seguinte em Ezequiel 22:30: eu busquei dentre eles um homem. Eu busquei um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Eu procurei um fiel que estivesse com os joelhos em terra, intercedendo, pedindo, clamando, para que eu não destruísse essa terra. Eu busquei. E a resposta triste de Deus é: porém a ninguém achei. O Senhor hoje busca adoradores. E se você quer agradar a Deus, não tem como tentar agradá-lo se não for um adorador de verdade. O Senhor hoje busca homens e mulheres de verdade. E se você for de mentirinha, se você for de fachada, você não agradará ao Senhor. O Senhor hoje busca homens e mulheres fiéis. E se você tem sido infiel para com Deus, você não serve. E o Senhor tem buscado hoje em nossos dias intercessores. Pessoas que tenham gastado os seus joelhos, clamado a Deus, para que a situação da nossa igreja, para que a situação do nosso país, para que a situação do nosso mundo mude. E se você não tem sido uma pessoa de oração, você não agrada a Deus. Essas são 4 características elementares que o Senhor busca em qualquer um daqueles que se apresentam como seus filhos. São características elementares, porque Deus sempre busca pessoas a quem Ele possa usar. Mas a partir de hoje eu quero lhes apresentar um homem que se encaixava em todas essas características. Não era um homem perfeito, teve os seus defeitos, teve as suas falhas. E a Bíblia, por ser um livro fiel, fidedigno, e não um livro que falseia ou camufla as verdades, a Bíblia apresenta inclusive as falhas e os defeitos desse homem. Mas esse homem era um adorador, era um homem de verdade, era um homem fiel a Deus, e era um intercessor. Por isso Deus buscou a esse homem, o encontrou, e além dessas características, encontrou outras que o fizeram não somente alguém capaz de ser usado como uma bênção na obra do Senhor, mas chegou ao ponto desse homem ser identificado como um homem segundo o coração de Deus. Queres tu ser alguém segundo o coração de Deus? Queres tu ser alguém que agrada o coração de Deus? A partir de hoje aprenderemos com Davi, o homem conforme o coração de Deus. Abra sua Bíblia, Atos 13, 20 a 22. Atos 13, 20 a 22. Livro de Atos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos 13, 20
a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Aqui é Paulo, em um discurso, apresentando em poucas palavras um histórico da nação de Israel. E Paulo está chegando aqui agora no período dos juízes, quando domingo passado nós pregamos sobre a conquista da terra por Josué, e após a terra ter sido conquistada, e após, é claro, depois da morte de Josué, a nação de Israel ficou sem norte, ficou sem direção, e perguntam-se: quem vai agora nos dirigir? Quem vai agora nos guiar? E eles clamavam a Deus, e Deus lhes mandava juízes. Eram homens que eram levantados de acordo com a necessidade para trazer um norte à nação de Israel. E Paulo está nesse período, o período após a conquista da terra prometida. O livro de Juízes espelha exatamente esse momento em que Paulo está retratando no versículo 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Samuel foi o último dos juízes. E Samuel foi aquele que fez a transição entre o período da judicatura, entre o período dos juízes e o período da monarquia em Israel. Samuel recebe a queixa por parte da nação de Israel. Samuel, nós não queremos mais os teus filhos, nem a você governando sobre nós. Nós queremos ser como todas as outras nações. Nós gostaríamos tanto de ter um rei. E a nação de Israel faz o pedido de um rei. E Paulo continua retratando essa história no versículo 21, quando diz: depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este, ou seja, Saul, foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deste, ou seja, da descendência de Davi, conforme a promessa, ou seja, conforme a profecia, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Paulo vem fazendo uma descrição de toda a história de Israel, até chegar no período dos juízes, no pedido do rei, na falha de Saul, no rei Davi, que vem ocupar a lacuna deixada por Saul, e da descendência de quem veio o Salvador Jesus. Aqui o que eu quero que você observe nesse versículo, principalmente no 22, é que Paulo diz que Deus estava fazendo uma busca. Porque Deus sempre busca pessoas a quem Ele quer usar. Deus hoje está buscando pessoas nessa igreja a quem Ele possa usar. Deus está olhando para você, jovem. Deus está olhando para você, meu irmão, minha irmã, buscando aqui no meio dessa igreja pessoas a quem Ele possa usar. Porque a busca de Deus é constante por pessoas. O Senhor realiza a sua obra através de pessoas. E Deus está buscando pessoas aqui. Adoradores, crentes de verdade, pessoas fiéis e pessoas que de fato estejam dispostas a cumprir com os desígnios que o Senhor tem para a tua vida e para a minha vida. Olha que a busca do Senhor naquele momento chega a uma pessoa. O versículo 22 diz: achei a Davi. O Senhor procurou, o Senhor buscou e disse: achei um aqui, achei a Davi. E quem é esse Davi? Filho de Jessé. Quem é esse Davi? Homem conforme o meu coração. E é conforme o meu coração, por quê? Porque executará toda a minha vontade. Sabe qual é a primeira característica que faz de você e de mim alguém que pode ser identificado como alguém segundo o coração de Deus? É alguém disposto a executar a vontade de Deus. Não a tua vontade, mas a vontade de Deus. A vontade de Deus.
Eu tenho sempre desafiado essa igreja, de que Deus não abre mão da obediência. Deus não abre mão de ter filhos obedientes. E é nisso que você precisa avaliar a tua vida. Você tem vivido uma vida em obediência a Deus? Porque se queres ser um homem ou uma mulher conforme o coração de Deus, é indispensável a obediência. Sabe o que foi que fez com que Saul fosse espirrado fora do reino? Vai comigo, porque aqui, o nosso amigo Paulo, no livro de Atos, ele está falando da busca que surtiu efeito e do encontro desse achado de Deus, quando olhou para Davi e disse, achei. Só que vamos ver um pouco a razão pela qual o Senhor procedeu a essa busca para que pudesse achar a Davi. Vai comigo agora para conhecer um pouco da história. Vamos lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Vamos lá, primeiro livro de Samuel. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth. Primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Versículos 5 a 14. Lembra quando eu disse para vocês que o povo estava cansado de Samuel, e Samuel, como estava velho, fatalmente Samuel, ele iria passar o seu cargo para os seus filhos. E o povo não gostava dos filhos de Samuel, porque os filhos de Samuel não eram tão leais, tão espirituais como Samuel era. Então o povo rejeitou. Nós queremos é que a partir de agora, você, Samuel, promova, sabe, essa transição. Nós queremos ter um rei. E eles foram buscar o rei. Sabe em que se baseou a escolha para que eles pudessem escolher um rei? No homem mais alto, no mais bonito, no mais formoso. E Saul, ele preenchia todos esses pré-requisitos estabelecidos pelo rei. Ele era o maior em toda a nação de Israel. O outro, segundo homem, mais alto, batia nos ombros de Saul. Então Saul se destacava por sua estatura, Saul se destacava por seu porte físico, por sua formosura. E foi assim que escolheram a Saul. Não pelo seu caráter, não por quem ele era. E muitas vezes nós falhamos nas nossas escolhas, porque nós olhamos o exterior. Tem jovem olhando só para o exterior, ao invés de olhar para o coração. Tem jovem que vai buscar o seu pretendente ou a sua pretendente e coloca como primeiro pré-requisito, não alguém que seja temente a Deus, não alguém que compactue da mesma fé em Deus, mas coloca os atributos exteriores como sendo aqueles que vão determinar se você vai lançar a sua rede ou não. E foi assim que o povo escolheu a Saul, loucamente, neciamente. Mas não demorou muito para Saul demonstrar quem ele era. E aqui no capítulo 13, a partir do versículo 5, nós vamos ver um pouco do caráter desse rei chamado Saul. Os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. 8. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Eu vou fazer uma pausa aqui. Samuel, que havia então se curvado ao desejo do povo, ainda que não fosse a sua vontade, mas foi o próprio Deus quem disse, Samuel, não fique chateado, não fique triste. O povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Então dá a eles o rei que eles querem. Tem muitas vezes que você ora e está querendo a tua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. E tem muitos momentos em que Deus vai falar como falou para Samuel. É isso que você quer? Vai, se arrebenta. Porque muitas vezes nós estamos querendo impor a nossa vontade, a vontade de Deus.
E quando a gente impõe a nossa vontade ao invés da vontade de Deus, a gente se arrebenta. E foi isso que Deus disse a Samuel: deixa, eles estão querendo, eles não estão te rejeitando, estão rejeitando a mim. E Samuel então disse: olha, Saul, é o seguinte, você está sendo ungido rei, você foi escolhido rei, vá para Gilgal, que é o local onde teremos a coroação, a publicação, onde nós apresentaremos para todos quem é o novo rei de Israel. Em 7 dias eu chego lá. E aí o que acontece? Os filisteus, que era o povo inimigo, estava cercando já o arraial, o povo estava apavorado, o povo estava se dispersando. E Saul disse: cadê Samuel que não chega? 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Ah, ele falou que chegava em 7 dias. Eu não sei em que hora do dia Saul resolveu fazer as coisas segundo a sua vontade. Mas sabe o que Saul fez? Quer saber de uma coisa? Eu não vou esperar o profeta chegar aqui não. Eu não vou esperar Samuel chegar aqui não. Vem cá, eu vou oferecer os holocaustos. Eu vou fazer as vezes de Samuel. Ele usurpou o cargo do outro. Porque ele queria já se autocoroar, queria já se autopublicar. E ele achava que por isso, por sua vontade, ele poderia desobedecer a Deus. 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, trazei-me as ofertas pacíficas, de oferecer o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que quem é que aparece? Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Saul, além de ser uma pessoa orgulhosa, soberba, uma pessoa que não atendia a conselhos, desobediente a ordens, era também uma pessoa que a gente chama lá no Nordeste de sonso. E que aqui a gente chama de dissimulado. Sabe quando a pessoa é pega na mentira, mas ele insiste em dizer que não é bem assim não. Quando ele vê Samuel, ele pensa: a casa caiu, mas deixa eu me antecipar. Ele vai correndo ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? O que é isso que você está fazendo? Eu não te disse que eu chegava aqui em 7 dias? O que é isso que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Não orei. Quantas vezes você tem tomado decisões sem orar? Porque eu te digo, aquele que ora, aquele que pede a direção de Deus, não vai fazer burrada. Aquele que ora, aquele que pede a direção de Deus, não vai ser induzido ao pecado. Porque Deus não vai te empurrar para o pecado. Mas ele diz, ele confessa: eu não orei. E constrangi-me, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora era o tempo em que eu estava vindo aqui, Saul, para confirmar o teu reino para sempre. Eu estava chegando aqui para a grande coroação. Eu estava aqui chegando para te dizer: você será rei, a sua descendência reinará sobre Israel para sempre. Mas porque você agiu neciamente, porque você não soube esperar, porque você agiu segundo a sua vontade, agora, 14, não subsistirá o teu reino. E já tem o quê? Buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe por que Deus se motivou a procurar e a buscar alguém segundo o seu coração? Porque aquele que deveria executar a vontade do Senhor, desobedeceu ao Senhor. Gente, não tem como nós não nos conscientizarmos, e o que eu vou lhe dizer é sério. A desobediência de Saul fez com que Deus buscasse outro homem, e sem sombra de dúvidas, o que descredenciou Saul foi a sua desobediência. Você tem andado em obediência ou em desobediência?
Analisa a tua vida. O teu caminhar, o teu trilhar, a tua vida está sendo em obediência ou em desobediência? E essa não foi a primeira vez. Lembra quando eu disse que ele era sonso? Lembra quando eu te disse que Saul era dissimulado? Você que está aí no capítulo 13, avança para o capítulo 15 agora comigo. Olha no versículo 22 a 26. Só para você entender, Samuel tinha dado uma outra ordem. Olha, você vai ainda, apesar da misericórdia de Deus, Saul, você vai vencer essa batalha contra os amalequitas. Mas olha, Deus está dando uma ordem para você: não traga nada da nação que você conquistar. O Senhor não quer despojo, o Senhor não quer nada de lá. Acaba com tudo, não traga nada de lá. Não traga nada contaminado de lá. Não traga anátema de lá. Não traga nada maldito de lá. Você entendeu? Você vai conquistar, o Senhor vai te dar o rei em suas mãos, o Senhor vai dar aquela terra em suas mãos. Mas você vai trazer o que de lá, Saul? Repita. N-A-D-A. Nada. Entendeu, Saul? Entendi. Versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Se você ler o que antecede a esse versículo 22, sabe o que Saul trouxe de lá? Trouxe vacas, trouxe ovelhas, trouxe gado. E quando Samuel chegou e disse: você cumpriu o determinado pelo Senhor? Trouxeste algo de lá, Saul? Ele disse: não trouxe nada, obedeci por completo a ordem de Deus. Quando Saul acaba de dizer: eu não trouxe nada, aí tem um bodezinho que entrega ele ali atrás. O bodezinho daquela Aí o Samuel disse: que barulho é esse? Barulho? Que barulho? Aí Samuel vai olhar, está lá, os animais todos ali. Escuta, Saul, por que você trouxe isso? Não, na realidade não fui eu que trouxe, sabe? Na realidade é o povo que queria trazer. Sabe por que nós trouxemos? Para dar para o Senhor, para oferecer de oferta para Deus. Nós não trouxemos para a gente, trouxemos para Deus. É por isso que Samuel disse: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer, repita comigo, eis que o obedecer é melhor do que? E agora, atenta para o que está no versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de quê? De feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. E porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quais as características de um homem, de uma mulher segundo o coração de Deus? Eu não posso dizer de uma outra característica que seja mais preponderante, a que mais agrada ao Senhor, do que a obediência. Quer agradar o Senhor? Quer ser alguém a quem o Senhor possa usar? O Senhor te quer como um adorador, sim, Ele te quer como um adorador. O Senhor te quer sim como alguém de verdade, um crente de verdade. O Senhor te quer sim como alguém fiel a Ele. O Senhor está buscando todas essas características. O Senhor te quer como alguém de oração, mas nada disso basta se o Senhor não encontrar em você um coração obediente. Alguém que esteja disposto a obedecer ao Senhor em tudo e cumprir a sua vontade. De nada adianta, meu jovem, você estar adorando ao Senhor. De nada adianta você estar dizendo que é um crente de verdade. De nada adianta você estar aí dizendo: sim, olha, eu sou uma pessoa de intercessão. De nada adianta você dizer que está sendo fiel ao Senhor, mas você está vivendo em pecado, em desobediência. A tua adoração não passa do teto. O teu serviço não passa do teto. A tua máscara de crente de verdade cai. Porque o que o Senhor quer é pessoas obedientes.
É isso que descredenciou a Saul, e é isso que fez com que Davi fosse alguém buscado e achado pelo Senhor. Lembre-se, o que destituiu Saul foi a desobediência, e o que credenciou a Davi foi sua obediência. É por isso que lá no versículo 22 do capítulo 13 de Atos, nós lemos Paulo dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Por que executará toda a minha vontade? Porque é alguém obediente. Se quisermos realizar sonhos e vivermos as promessas que Deus tem para nós nesse 2021, precisamos estar dispostos a viver uma vida em obediência a Deus. Quer realizar sonhos, quer realizar projetos na sua vida, quer ser um instrumento nas mãos de Deus para que Ele te use, você precisa estar disposto a viver uma vida em obediência a Deus. Porque Deus procura homens e mulheres segundo o seu coração. E homens e mulheres segundo o seu coração são homens e mulheres obedientes. A obediência não é o caminho mais fácil, mas seguramente a obediência é o caminho mais seguro e recompensador. A obediência traz bênçãos para nossas vidas, enquanto a desobediência traz juízo. Quer alguns exemplos? Adão. Adão tinha o jardim. Adão tinha o Éden. Adão tinha comunhão com Deus. Adão tinha o cuidado de Deus. Adão desobedeceu a Deus. Perdeu o jardim, perdeu o paraíso, perdeu a comunhão com Deus. Quer outro exemplo? Esaú. Esaú era o primeiro filho. Esaú tinha todos os direitos da primogenitura, a bênção dobrada. Mas um dia, porque estava faminto e não quis esperar, porque tem muito jovem, tem muito homem e mulher hoje caindo por não saber esperar o tempo de Deus, ele vende, entrega o seu direito de primogenitura nas mãos do seu irmão Jacó. E perde a sua bênção e a sua porção dobrada. Sansão perde os olhos. Sansão desobediente, contumaz ao extremo. Tudo que Deus falava, vai pela direita, ele ia para a esquerda. Não se aproxima, ele se aproximava. Não toca, ele tocava. Sansão perdeu seus olhos, porque ele era atraído pelos seus olhos. Ele via, ele desejava. Ele caiu com seus 2 olhos vazados nas mãos do inimigo, os filisteus, e ficou cego. Saul perdeu o trono. E Saul perdeu a própria vida. A desobediência não vale a pena. A obediência é o caminho mais seguro. A desobediência é o caminho fácil. Mas é o que vai trazer tragédias para a tua vida. Sabe quais são os resultados de sermos obedientes muitas vezes? A obediência vai trazer oposição. Não é fácil a gente ser o diferente no meio de tantos iguais. E foi esse o tema que nós trabalhamos em um dos aniversários passados aí dos nossos jovens. Não é fácil ser diferente nesse mundo de iguais. Não é fácil você bater de frente com a corrupção. Não é fácil você dizer, não vou compactuar. Não é fácil você dizer não para o pecado. Não é fácil. Então, muitas vezes, a obediência vai te trazer oposição. Mas a obediência vai fazer com que Deus se levante em teu favor. É a obediência que vai te credenciar a ter um Deus que trabalha em favor dos que o amam. Você quer ter o favor de Deus? Viva uma vida em obediência. Cada passo de obediência exige um passo de fé. Cada passo de obediência vai exigir de você um passo de fé em Deus. Até que a obediência seja um estilo de vida para ti. Analisa bem a forma como você está vivendo e se você se enquadra. Porque em Atos 5, 29, pressionados por todas as autoridades que deveriam se calar, Pedro se volta para o magistrado
E diz o seguinte em Atos 5:29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa para nós obedecermos a Deus do que aos homens. Como está a sua vida? O Senhor busca pessoas. O Senhor busca. Hoje mesmo Ele está procurando aqui nesse auditório. Ele está buscando pessoas aqui. E as características gerais que Ele quer encontrar em você e em mim. Será que Ele encontra em ti alguém adorador de verdade? Será que você de fato reconhece quem é Deus? Porque Davi era um adorador por excelência. Mas importa para mim passar um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outra parte. A minha alma suspira, como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, ó Senhor dos exércitos. Oh, como eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi era um adorador por excelência. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei onde? Onde? Na casa do Senhor, por longos e longos dias. És tu um adorador de verdade? Porque o Senhor busca adoradores de verdade. E adoradores de verdade têm que ser homens e mulheres de verdade, não de fachada. Tu tens sido fiel a Deus? Porque os olhos do Senhor estão buscando na terra aqueles que têm um coração perfeito para com Ele, fiel para com Ele. O Senhor busca pessoas para preencherem a brecha, para dobrarem os joelhos em terra, intercederem, orarem. Tens tu sido um intercessor? Mas se você me respondeu a essas 4 questões, a última que eu te faço é: o que credenciou Davi, para além dessas características, ser um homem conforme o seu coração, foi porque Davi olhou para o coração de Davi e viu alguém obediente. Você sabe o que precisa fazer. E quando Deus diz que você tem que perdoar e você não perdoa, você não está sendo obediente. Quando a Bíblia diz: filhos, em tudo obedecei aos seus pais como ao Senhor, e você não tem obedecido aos teus pais, você não está sendo obediente. Quando a Bíblia diz: não te deitarás com uma mulher, a não ser que você seja o esposo dela ou a esposa dele, você está em pecado e em prostituição, e se você continua fazendo isso, você não é obediente a Ele. Se o Senhor disse que você não vai dever nada a ninguém, a não ser o amor, e você continua, você não está sendo obediente. Quando o Senhor diz que quando a gente mente, a gente se identifica com o diabo, mas quando diz a verdade, se identifica com Ele. Se você insiste em continuar mentindo, você não está sendo obediente. Se você, marido, não ama a tua esposa, disposto a entregar a tua própria vida por ela,
Mas se você tem tratado a tua esposa com desdém, se você tem tratado a tua esposa com violência, se você tem tratado de forma ofensiva, não venha me dizer que é obediente a ele, porque não é. Se você, pai, tem humilhado os teus filhos e tem tratado os teus filhos com desdém e não tem cuidado dessa que é a herança que o Senhor confiou em tuas mãos, não venha dizer que tem sido obediente a Ele, porque você não é. Qual é a forma de vida que você tem vivido? O Senhor busca hoje homens e mulheres conforme o meu coração. Adoradores, fiéis, de verdade, de oração. Mas acima de tudo, obedientes. A quantos o Senhor encontrará aqui? A quantos o Senhor nessa busca vai encontrar aqui nessa igreja? Espero que encontre a muitos, a começar por esse que vos fala. Fecha seus olhos. O Senhor hoje está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está em busca hoje de homens e mulheres fiéis. O Senhor está em busca hoje de homens e mulheres de verdade. O Senhor está em busca de intercessores hoje, que dobrem os joelhos, que orem por toda essa situação terrível que nós estamos atravessando e vivendo. Mas o Senhor hoje está em busca de pessoas dispostas a lhe obedecerem e cumprirem toda a sua vontade. O que precisa ser consertado na sua vida? Não perde tempo. Hoje já é 10 de janeiro, já é o segundo domingo de 2021. Talvez você está perdendo tempo para consertar as coisas que precisam ser consertadas. E se você de fato quiser cantar esse cântico como sendo uma oração do fundo do seu coração, prostre-se hoje diante do Senhor. Ore, se arrepende, entrega a Ele os teus pecados, as tuas falhas. Determina hoje a sair daqui obedecendo a Ele, a sua vontade e a sua palavra, para que Ele possa de fato hoje receber a tua, a minha, a nossa adoração. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Senhor te dá ousadia hoje a entrar diante dEle, se estiveres com uma vida como um verdadeiro adorador, se estiveres sendo fiel a Ele, se estiveres de fato sendo de verdade, se estiveres de fato, sim, sendo intercessor, e se estiveres de fato hoje disposto a obedecê-lo na totalidade de sua vida. Deus está te tocando no coração no que precisa ser mudado, os vícios que precisam ser abandonados, as práticas pecaminosas que precisam ser deixadas de lado, a vida que precisa ser endireitada, o marido que precisa amar a esposa que precisa ser fiel e amável para com seu esposo, o pai que precisa cuidar dos filhos e não irritá-los, os filhos que precisam obedecer aos pais, os funcionários que precisam ser honestos diante dos seus senhores, o crente que precisa ser fiel diante do Deus que lhe acolheu. Saia daqui decidido e ofereça a Ele essa adoração.